Agora eu vou fazer o sombreamento. Vou começar aqui pelo cabelo. Deixa eu colocar aqui um amarelo agora mesmo. O nome dessa cor é amarelo, tá? Então, ele seria aí mais... esse amarelo mais forte ali do cabelo dela. Só que como ele tem um tom de transparência, vou misturar ele aqui um pouquinho de álcool. Para ele não ficar tão forte. Então, o que eu estou fazendo aqui é criar esse volume que tem no cabelo dela. Já ficou clarinho demais, vou escurecer um pouco aqui essa cor. Se mesmo com o amarelo eu achar que ainda assim está muito claro, eu posso escurecer esse amarelo. Olha, ele está muito clarinho para o que eu desejo fazer aqui. Vou pegar uma outra cor que eu tenho chamada cenoura. Como o próprio nome já diz, ela é um pouquinho mais marronzada. Vou fazer o seguinte aqui, eu vou usar esse amarelo mesmo, que eu tô aqui, que tá mais escurinho. Mas tá escurinho, mas ainda assim tá claro pro meu objetivo. Tá aberto demais, tá uma cor muito viva aqui para esse sombreamento. Mas ainda assim eu vou usar e depois eu vou escurecer. Vou aumentar um pouco mais essa quantidade aqui, essa variação de sombras. Vocês estão percebendo que não é exatamente a cor que está ali na minha referência, mas é aquilo que eu estou falando. Eu não tenho obrigatoriedade de talvez querer fazer igualzinho que está ali.
Aqui nesse caso, eu preciso, tá, que esse corante ele esteja até um pouco mais aguado, para que ele ganhe esse ar de transparência. Aqui, mais suavidade da sombra. Senão ele fica uma cor muito chapada, forte, e não me dá tanto essa impressão de transparência que eu quero. Então aqui, diferente de quando eu fiz a primeira vez a pele, por exemplo, que não estava tão aguadinho assim, aqui eu preciso. O corante aguado ajuda a dar transparência aqui, nesse caso de sombreamento, e fica mais suave, não fica uma cor tão marcadona. Eu já tenho aqui volume, mas eu tô achando que tá um pouquinho clarinho demais, não tá tanto ali como uma referência. Eu vou pegar um pouquinho de um marrom chamado ferrugem, que eu já vou usar mesmo depois, provavelmente aqui. Deixa eu colocar um pouquinho de marrom para escurecer esse amarelo, para ele se tornar um pouco mais próximo da minha referência. Posso fazer o teste aqui se quiser, saber se ele está um tom ali mais interessante, bem mais aguado aqui do que na hora que eu estava fazendo pele, por exemplo. Depois, quando eu vier também fazendo contornos e tudo mais, toda essa sombra aqui também ela se torna mais natural. Alguns lugares até da própria sombra também ficará mais escuro. Aqui atrás do cabelo, por exemplo, da cabeça, é uma cor um pouquinho mais escura. Então depois eu posso até voltar aqui quando esse álcool evaporar. Que aí ele ficará um pouquinho mais escuro.
consigo escurecer ele também, para não precisar adicionar mais corante marrom. Se eu quiser também daqui a pouco, se eu achar que esse amarelo de fundo ficou muito claro ao final das contas, eu posso também escurecer. Às vezes, gente, como eu falei, especialmente dependendo da cor, tem isso também, algumas cores marcam mais do que outras, você nem sempre consegue não deixar uma marca do pincel, do corante, alguma coisa do tipo. Até porque aqui, se atentem a isso também que eu vou falar agora. Isso aqui é um desenho feito no computador. Então, é possível criar alguns efeitos, por exemplo, aqui é meio que uma fumacinha. Às vezes eu só consigo criar esse efeito o mais próximo possível, como está ali no computador. Mas ainda assim eu consigo também aqui fazer o sombreado que eu desejo. Uma dica de sombra é você sempre usar uma cor mais escura daquela que você usou na base. Então, como eu usei o amarelo, eu venho sombreando com o amarelo mais escuro. Porque a sombra em si, ela é transparente. Então, ela escurece a cor de baixo. É basicamente isso que a sombra faz. Vou fazer um seguinte aqui agora, vou colocar só álcool aqui. Se eu estivesse limpando esse pincel.
vou passar aqui na junção dessas duas cores para deixar essa sombra mais suave, tá? Que ele vai desfazendo aqui levemente a cor que eu já apliquei. Então ele cria uma nuvenzinha, aquela nuvenzinha do computador, aquela fumacinha de sombra aqui bem suave do computador. Consigo aqui amenizar também, deixar essa sombra mais suave. Basicamente vindo aqui com o álcool apenas. Olha como eu vou conseguindo suavizar essas junções aqui. Eu não quero uma sombra marcada aqui tão dura. Então, estou fazendo movimentos aqui, ó, mais circulares, com delicadeza, com o pincel. Pincel de tamanho aqui mais adequado também para esse preenchimento. Não é um pincel muito grande. Então, isso suaviza essa sombra. Percebendo como ela dá uma suavizada e fica um volume mais natural. Não tá uma sombra tão marcada, tão forte, tão dura. Sem forçar muito o pincel, tá, gente? Não vai aqui apertar demais o pincel, não. Pra você não estragar. Tô fazendo movimentos circulares, mas com delicadeza, senão eu estrago meu pincel. E aí, quanto mais você achar, quanto mais você quiser, né, às vezes essa sombra um pouco mais acentuada, você volta aqui quantas vezes achar necessário para acentuar essa sombra, para deixar uma sombra mais escurinha. Aqui de novo eu estou passando movimentos circulares em alguns lugares aqui. Para deixar uma sombra também mais suave, mais esfumada. Fazer agora aqui o sombreamento da pele
Eu vou usar aqui uma cor chamada Pele Morena. Poderia colocar, talvez, aqui um pouquinho de marrom também, nessa cor de pele que eu estava fazendo, um pouquinho só para escurecê-la. Às vezes um pouquinho de marrom, ou pode ser um pouquinho de rosa mais, depende da tonalidade que você está querendo ali para trazer sombra. Então eu vou começar aqui embaixo. Eu acho que essa cor tá até clarinha demais. Espero ela dar uma secadinha aqui. Vou trocar de pincel, pegar um pincel número 2. Eu acho que ele vai ser melhor aqui para conseguir trabalhar nesse momento. Fazer sombra. A sombra aqui da pele. Essa cor para mim tá um pouquinho clara. Vou pegar um pouquinho aqui de uma cor chamada Nude 4, pode ser marrom também, tá? Qualquer cor que você consiga. Poderia até ter usado ela ao invés do rosa morena. Essa aqui é rosa morena e essa aqui é Nude 4. Eu acho que o Nude 4 fica até mais interessante. Calma aí, não vou colocar não. Deixa eu usar aqui. Eu acho que pro rosto, esse rosa morena vai ficar mais delicado. Não vou nem trocar de cor não. Sempre tirando o excesso. Sempre tirando o excesso para manter o controle sobre a minha tinta. E eu tenho que ter o controle sobre ela e não ela sobre mim. Algumas partes, como o pescoço, por exemplo, tem um pouco mais de sombra. Então pode ser que eu volte daqui a pouco e escureça essa cor aqui. Aqui é algo suave, tá? Essa sombra aqui no rosto dela é algo suave. Então é melhor começar assim por uma cor mais clarinha. E depois ir escurecendo. Não quer dizer que toda vez que eu fizer uma cor dessa aqui, eu vou usar sempre o mesmo tom de sombra, tá? Porque depende de como essa sombra está projetada no rosto da personagem. Se ela estivesse num lugar mais escuro, e aí tivesse vindo luz aqui, de repente, de algum lugar mais específico, ela teria sombras mais fortes, mais acentuadas. Então,
não tem uma regra de sempre que eu usar essa cor, eu vou usar essa outra para fazer sombra. Não, porque sombra ela depende de onde você está. Até mesmo a gente no dia a dia. Se eu estou num lugar muito claro, eu tenho menos sombra no meu corpo. Se eu estou num lugar mais escuro, dependendo da cor que venha sobre o meu, a luz que venha sobre o meu corpo, vai projetar uma sombra mais forte. Por exemplo, se eu estou no escuro e tem uma luz de vela vindo sobre mim, provavelmente não, com certeza eu terei sombras muito mais marcadas e fortes no meu corpo do que se eu estiver num dia ao ar livre. E aí o sol está sobre mim. Eu tenho sombras mais fortes, com certeza, da luz de vela, que é uma sombra mais dura, inclusive, mais amarelada. Então tudo isso é relativo, tá? Não dá pra dizer, toda vez que eu faço essa cor, eu tenho que usar a outra de sombra. Não, lembrando que sombra ela é uma cor sempre mais escura também. Eu gosto sempre de usar a mesma cor, tá? Jamais aqui, por exemplo, eu iria usar um cinza para fazer sombra. Fica nada a ver, gente. Não tem nada a ver, às vezes, aí você usar uma cor escura, um preto, tá? Porque a sombra ela é escura, então vou fazer de preto. Não, não façam. Não façam porque sombras não são pretas, elas são transparentes. Se elas são transparentes, porque elas ainda assim mostram a cor de base, a cor de baixo. Olha, aqui eu já tô achando essa cor, ela tá muito clarinha. Então eu vou usar um pouco desse nude 4. Ou como eu falei, poderia ser uma cor qualquer. O marrom aqui, até o marrom aqui, inicialmente nessa cor. Não preciso ter um nude 4, preciso ter uma pele morena? Não, precisa. Você precisa escurecer essa cor inicial. Então aqui eu tô usando agora uma cor mais escura. Outra coisa também, eu nem sempre sigo exatamente a coloração, a intensidade de sombra que está ali. Tem algumas pinturas que eu gosto de fazer um pouco mais forte o sombreado, depende da pintura. Eu gosto de realçar um pouco mais, e como eu falei, sombra é um resultado do ambiente. Então, às vezes, eu quero colocar mais sombra. Porque na minha cabeça ali, talvez essa personagem ela estivesse num lugar recebendo mais luz e sombra, simplesmente por isso. E aí, eu gosto disso, por questão própria. Aqui eu preciso esperar um instantinho que essa cor ela vai, assim que ela dá uma secadinha, escurece. E aí ela pode acabar, não tá exatamente do jeito que tá aqui,
tá? Mas ela pode ir escurecendo e se aproximando dessa cor. Nem sempre, gente, vai ficar daquela cor ali, porque como eu falei, a sombra aqui, ela tem uma coisa interessante aqui, que o corante de cima, às vezes ele se junta com o de baixo também, então não necessariamente eu vou ter exatamente essa cor. Ah, eu quero que essa cor fique aqui, se eu usar essa talvez fique um pouco escuro demais. Nem sempre, porque quando as cores se misturam, a cor de baixo com a cor de cima, elas vão ficar até um pouco mais natural ao invés de ficar uma cor tão escura. Então, preciso observar isso e a gente vai percebendo isso no dia a dia. Se ainda assim eu achar que essa cor está clara demais também, dependendo, posso voltar lá. Escurecer um pouquinho. Porque tem uma coisa também, gente, às vezes a foto, você tira a foto, dependendo aí do efeito que você usa na sua câmera, ou o filtro que você quer usar para deixar sua imagem mais bonita, às vezes ele tem tendência de clarear algumas cores. Então já aconteceu de eu fazer sombra, a sombra está bem bonita pessoalmente, mas a fotografia, dependendo, ela clareia demais. E aí a sombra meio que dá uma sumidinha. Mas isso é teste, tá, gente? Você percebe isso no dia a dia. Vocês viram que aquela sombra inicial aqui quase não fez diferença, quase não apareceu. Aqui no pescoço, quase não tem também sombra. Quase não está marcando essa sombra aqui. E daqui a pouco, quando eu fizer também contorno, vai ficar melhor, tá? Contorno toda a imagem aqui.
fazer aqui um aguadinho bem de leve dessa cor, mas eu vou tirar o excesso de álcool. Eu quero uma sombra aqui mais natural. Eu quero suavizar. Vou deixar uma sombra aqui mais suave, parecido com aquilo que eu estava fazendo lá no cabelo. Eu tô até criando um pouquinho mais de volume, talvez aqui, do que da imagem de referência, tá, gente? Pode ser aqui que vocês percebam, o desenho está ficando um pouquinho diferente, não tem problema. Estou só realçando um pouco mais o volume. Aqui é parecido com maquiagem, tá? O que eu tô fazendo aqui no rosto dela. Eu quero essa sombra suave. Então, é tipo esfumar uma maquiagem no rosto. Eu digo sombra, gente, não é sombra do olho não, tá? Não é sombra, apesar de eu ter usado aqui a analogia com a maquiagem, ter usado exemplo de maquiagem, tô falando sombra do olho não, tô falando sombra mesmo aqui da pele dela de modo geral. Mas eu acabei lembrando disso, como eu tô trabalhando no rosto, tô fazendo um movimento aqui parecido quando a gente quer fazer um esfumado aí no olho. A gente faz esses movimentos assim para ficar suave.
Caso vocês não queiram fazer algo assim tão marcado como eu estou fazendo, então assim, uma sombra mais acentuada, dando um pouco mais de volume, não precisam fazer tudo isso que eu estou fazendo aqui. Simplifica, tá, gente? Faz só as sombras mesmos que estão no desenho. E foi isso, terminamos aqui essa primeira parte da pintura de Alice no País das Maravilhas. E eu espero que vocês tenham gostado muito, porque eu gostei muito. Vocês gostaram? Me diz aí nos comentários ou lá no grupo o que vocês acharam da aula de hoje. Mas não se preocupem que não acabou por aí não. Vamos continuar, tá? Eu quis deixar esse gostinho de quero mais aí para o nosso encontro final, cheio de surpresa, cheio de novidades, cheio de técnicas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem assistido aqui mais uma aula aqui desse evento onde eu estou contando os meus segredos de pintura em bolos para todos vocês, tá bom? Então é isso e até o nosso último encontro. Tchau, tchau, gente. Beijo, Deus abençoe a todos vocês.